tema de hoje é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É um tema, o capítulo todo é extremamente lindo. Ele nos traz profundas reflexões sobre como aflitos podem ser bem-aventurados. Então ele é dividido em várias preleções aqui na nossa casa. E hoje, especificamente, eu estou responsável por falar do item 21 ao 24 desse capítulo. Porém, eu pedirei licença a vocês para falar especificamente e apenas do item 21, porque só ele já vai nos trazer muita lição, muito aprendizado. Esse item 21 é o que diz respeito a perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Posso afirmar, e creio que a maioria de vocês concordará, que é uma das maiores dores que nós encarnados na Terra podemos sentir. É uma dor tão grande, tão pungente, chega a ser alucinante. Ela nos desconcerta, nos tira do eixo, nos desvia do caminho, nos faz desistir da vida, nos faz acreditar que Deus não existe, que Deus é ruim, não é bom. Nos faz sentir que não há mais chance de felicidade para nós. Nos faz acreditar que somos tão pequenos e tão impotentes diante desta realidade. A morte de pessoas queridas, principalmente quando prematura, nos tira completamente do eixo. Então, nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec, com a sua genialidade, nos traz a explicação do porquê isso acontece. Porque precisamos passar por isso. Porque devemos vivenciar isso sim. Ele nos traz elucidação e explicação que quaisquer pessoas que não acreditem na pluralidade das existências, na reencarnação, das vidas sucessivas, poderá sentir este alívio que sentimos quando lemos esta lição de amor. Então, nesse capítulo, nós vamos traçar uma profunda reflexão sobre o que devemos, não o que devemos, porque isso não é possível a gente dizer, mas como reagir ao que sentimos. Porque o que sentimos é de cada um. Mas como devemos reagir e agir para o que sentimos? Como acreditar num futuro melhor? Como acreditar que tudo vai passar? Como acreditar que aquela dor tão grande pode ser uma coisa boa? É disso que nós vamos falar aqui esta noite. Então eu gostaria de começar com uma pequena frase que está presente aqui nesse item. Vou ler a frase com vocês e aí a gente vai conversar sobre cada palavra. Começa assim: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos. A primeira frase é: Deus não é justo, sendo que Deus é infinitamente justiça e amor. A justiça divina é incompreensível para nós, encarnados, espíritos em evolução, espíritos ainda muito atrasados, para que possamos comparar o que consideramos justiça com a justiça divina. Não temos essa capacidade de compreender. E Deus é infinitamente justo. Mas nós temos uma consciência muito fragmentada na existência em que estamos, das vidas sucessivas que temos, e por isso temos tanta dificuldade de entender por que é justo. Achamos que não é. Então, começar dizendo Deus não é justo, já encontramos aqui o primeiro equívoco. Aí ele continua: pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que viveram longos anos. Aqui ele está fazendo uma comparação em relação a esta questão das mortes prematuras. Deus sacrifica uma criança, sacrifica um jovem, sacrifica uma pessoa que tem ainda uma idade muito jovem, poucos anos de vida nesta encarnação, levando essa pessoa a desencarnar, a morrer, na concepção de outras religiões, e deixando aqui os velhos, idosos, experientes, que já viveram longos anos. Por quê? Onde está a justiça quando eu levo ao desencarne alguém tão jovem e deixo aqui na Terra alguém tão velho?
É disso que ele está falando aqui. E ele complementa: para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Ele ainda quer dizer que essas pessoas velhas, segundo essa concepção, ainda estão carregadas de decepções. Então qual é o sentido da vida? Por que elas ficam? Elas deveriam desencarnar. Não alguém que tem um corpo jovem, que não tem ainda as decepções que aquela pessoa tem. Difícil compreender. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. E esse é o pensamento da maioria da humanidade encarnada na Terra nesse momento. Por que levar os que são úteis? Alguém que tem a força física, que tem a vivacidade ainda do corpo físico, que é útil para a humanidade, que pode amparar os outros, os mais fracos. Por que levar um forte e deixar aqui um inútil? Quando a primeira coisa que nós aprendemos é que não há inutilidade, não há ninguém que é inútil. Cada um de nós é um ser único, peculiar, especial. E que o corpo físico nada representa. Ele é só uma roupa que usamos para estar nesta encarnação. Ele é apenas uma forma de estarmos aqui. Ele é apenas uma ferramenta da nossa atuação do mundo material enquanto espíritos. Então, não posso dizer que eu deixei alguém, desencarnou alguém que era útil para ficar alguém inútil, porque cada um de nós tem exatamente o tempo que precisa ter aqui nesta encarnação, por uma série de necessidades que essa pessoa tem. Cada um de nós nasce com um princípio vital, ou fluido vital, que está no nosso duplo etérico. O nosso corpo, ele tem o nosso corpo físico, e aí nós temos o duplo etérico e o perispírito. O duplo etérico é a nossa reserva energética para a nossa encarnação. Quando encarnamos, trazemos uma quantidade desse fluido vital que nos anima o corpo físico. E esse fluido, ao longo da encarnação, vai alimentando os nossos órgãos, as nossas células, vai fazendo a substituição das células doentes, das que morreram, das que se perderam por alguma razão. Só que ele vai acabando ao longo da encarnação. Ele vai diminuindo, por isso nós envelhecemos. Chega a um ponto que não há mais como rejuvenescer as células. É a velhice. A velhice, que é vista por nós como um mal tão grande. E hoje, principalmente, com a questão das aparências que vemos nas redes sociais. Achamos que temos que estar bonitos, belos, temos aquela máscara de beleza, juventude e felicidade. Achamos que a velhice é vergonhosa, porque nos inabilita, porque nos faz ficar ultrapassados, porque nos faz ser vistos pelos jovens como alguém que já não tem o mérito, o conhecimento e a capacidade de compreensão da vida e do que é moderno. Então temos alguns estigmas aqui na Terra. A velhice, ao contrário do que todos pensam, traz uma grande experiência de coisas passadas. Quantas pessoas já ouvimos dizer: se eu tivesse a experiência que tenho hoje com o corpo que eu tinha aos 20, seria maravilhoso. Só que se fosse assim, você não ia querer desencarnar. Então nos esquecemos que somos espíritos que estamos aqui encarnados por um momento. Apenas por uma encarnação. O corpo é apenas uma veste. Estamos aqui porque devemos viver uma jornada de um plano que fizemos no mundo espiritual. Porque aqui a passagem, o mundo espiritual é a nossa verdadeira morada. Por isso Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Lá é a nossa verdadeira morada. O que estamos fazendo aqui é viver uma jornada de experiências, de experimentações, para que possamos nos melhorarmos como seres imortais, que é o que somos. Não morremos. Então, se não morremos, como podemos falar de mortes prematuras? E ele continua dizendo assim: fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura, que era toda a sua alegria. Fere um coração de mãe. Não há dor maior do que a perda de um filho para uma mãe. Sem dúvida nenhuma. Ninguém questiona isso. Só que nos esquecemos que aquela inocente criatura não é nossa.
é um espírito livre, que você aceitou receber na terra para amparar, para guiar, para proteger, mas enquanto ela estava aqui, ela não é sua. E aí vemos aquele espírito que chega com aquela imensa alegria, achamos que aquela criatura é nossa e depositamos nela a raiz da nossa felicidade, é aí que nos enganamos. Porque um outro espírito não pode ser a raiz da sua felicidade. A raiz da sua felicidade tem que estar em você. Em quem você é. Em quem você gostaria de ser. No seu progresso. Então fala, fere um coração de mãe. Mas aí podemos pensar, nossa, mas quando a criança desencarna, as mães principalmente se questionam assim. Como será que está meu filho? Onde será que ele está? O que está acontecendo com ele? Eu não estou mais lá para protegê-lo, só que nos esquecemos. Que não há ninguém melhor para proteger o nosso filho do que Deus. Nos falta fé para entender que eu corajosamente recebi aquela criança aqui na Terra, sabendo que ela iria desencarnar precocemente. Eu sabia. Eu aceitei essa corajosa missão. Eu fui extremamente bravo. Quando lá no plano espiritual, antes da minha encarnação, eu disse, eu te aceito como filho, mesmo sabendo que ao desencarnar precocemente, a dor que sentirei será tão profunda que me deslocará do meu eixo. Mas eu aceito, porque você precisa de mim, e por amor a você, eu farei isso. E não só por amor a você, mas por amor a mim, porque essa dor me faz progredir, melhorar, evoluir. Faz de mim alguém muito melhor, mais humilde, mais vulnerável, aceitando as minhas imperfeições, deixando o orgulho de lado e sabendo que eu sou impotente sim, diante da lei divina, que os desígnios divinos dizem para mim como eu devo seguir e proceder, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Eu aceitei receber aquela criança corajosamente, aquele espírito, não aquela criança. Porque quando desencarnamos, voltamos a ser espíritos adultos. Não existem espíritos crianças. Também nos esquecemos disso. Que para encarnar, quando fomos encarnar, a equipe espiritual precisou fazer um grande trabalho no nosso perispírito para nos reduzir ao tamanho de um feto e nos ligar ao óvulo fecundado. Foi necessário. Só que eu sou um espírito adulto. Quando eu desencarno, eu deveria me lembrar disso, mas a nossa mente ainda infantil, ainda presa à condição muito material da Terra, faz com que eu me esqueça disso e permaneça criança, mas eu não sou criança. Só que Deus, esse mesmo Deus, que a lição começa dizendo que não é justo, Ele é tão misericordioso e bom, Ele tem tanta compaixão e Ele nos compreende tanto porque somos seus filhos, que Ele nos coloca um local no mundo espiritual para receber estes espíritos que desencarnam e continuam se vendo crianças. Tem um livro que é o Espírito... Tem um livro do André Luiz que se chama Entre a Terra e o Céu. No capítulo 11, existem apontamentos que contam sobre um educandário espiritual que recebe mais de 2.000 crianças desencarnadas. E essas 2.000 crianças desencarnadas recebem assistência, educação e principalmente preparo para retornar à Terra. Porque se o espírito desencarna enquanto criança ou jovem, continua se vendo naquela condição, provavelmente ele ainda tem uma trilha longa de reencarnações pela frente. Então ele vai precisar reencarnar logo. Por várias questões que têm a ver com o resgate, o reajuste ou o progresso daquele próprio espírito. Só que Deus, na sua infinita bondade e amor, ainda permite que as mães saudosas, que não suportam a distância de seus filhos, pelo cuidado, pelo amor que sentem por eles, pela dúvida da condição em que estão, permite que essas mães, durante o sono, nos visitem nessa colônia espiritual tão extraordinária. E nós dizemos que Deus é injusto. As crianças que desencarnam tão cedo, desencarnam assim porque tem um motivo para isso acontecer. Provavelmente, em encarnações passadas, aconteceu algo a elas que exigiu que elas vivessem menos tempo nessa encarnação. Por exemplo, imaginem um suicida. Um suicida que não era para desencarnar naquele momento, mas tirou sua própria vida.
certo? Acabou com o seu corpo físico. Prejudicou imensamente o seu corpo físico. Mas devido à quantidade de fluido vital que ele ainda tinha, que era o fluido que deveria ser gasto ao longo da sua encarnação, o choque do desencarne foi muito grande e prejudicou o seu perispírito, então o seu desencarne. A forma como ele tirou a vida prejudicou o seu perispírito, ficou gravado lá. O perispírito é a sede da memória das nossas vivências, todas elas, tanto as na Terra quanto as durante a erraticidade, que é um período entre uma encarnação e outra. Essa gravação no perispírito faz com que o espírito se veja no mundo espiritual com aquele problema. Nesse livro Entre a Terra e o Céu, ele dá esse exemplo. A criança, numa encarnação anterior, tomou ácido para morrer e prejudicou toda a sua região da garganta. E então, quando ela acordou no mundo espiritual, ela tinha essa garganta vazando, como se ela tivesse o corpo físico. E por mais que os fluidos magnéticos, passes espirituais tentassem corrigir o perispírito, não era possível. Então essa criança encarna novamente num corpo novo para transferir ao perispírito aquela doença, aquela anomalia, transfere para o corpo físico. E ao transferir, obviamente a criança nasce doente. E aí nós dizemos, nossa, mas como que Deus permite que uma criança que não fez nada nasça com essa condição? Quando na verdade é uma bênção para aquele espírito. Aí ela vive uma quantidade pequena de tempo, que é o necessário para que o perispírito se purifique, se renove. Só isso ela precisa viver. Aí ela desencarna. Porque aquela condição de vida não daria a ela possibilidades de progresso que ela teria num corpo físico em condições perfeitas. Aí ela desencarna cedo. Com 1 ano, com 2 anos. E nós aqui na Terra choramos intensamente por aquela morte, sem entender que aquilo é a melhor coisa que podia ter acontecido para aquele espírito. E se você for alguém que tem os méritos necessários, você ainda terá o direito de receber este espírito, talvez ainda na mesma encarnação, como um novo filho, num corpo novo, para que ele viva a sua condição plena do corpo físico e possa assim progredir intensamente. Não é lindo? Como podemos questionar a justiça divina? Não é? No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis foi o sucessor de Allan Kardec. Ele continuou o trabalho de Allan Kardec a partir dos seus estudos. As obras dele são riquíssimas, belíssimas e repletas de aprendizado. Recomendo. E tem esse livro dele, que é o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é inacreditavelmente lindo. Ele nos dá uma visão completamente diferente da dor. E Leon Denis, muito sabiamente, descreve a morte nesse livro da seguinte maneira. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil, que já não proporciona à vida as condições necessárias ao funcionamento e sua evolução. Vejam o que eu falei sobre a criança que desencarna, naquela condição necessária para ela, por conta dos erros que ela mesma cometeu. Não tem nada a ver com Deus. Ela, numa vida anterior, enquanto adulta, causou a sua morte. Então é uma análise racional, mas que nos faz perceber quanto julgamos de forma equivocada as coisas que acontecem ao nosso redor por desconhecimento das leis divinas. Na questão 149 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: o que se sucede à alma após a morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartaram momentaneamente. Isso não dá para nós uma outra perspectiva? Um outro ponto de vista? Peraí. Então ele volta a ser espírito, volve ao mundo espiritual. Ele volta ao mundo espiritual, de onde se apartara momentaneamente. A força e o peso dessas palavras precisam ficar gravadas em nós para que soframos menos, para que entendamos os desígnios divinos, para que nos resignemos diante da morte que nos faz sofrer tanto. E não é que não podemos chorar, não é que não podemos ver o luto, não é que não podemos sofrer. Seria impossível pedir isso e não seria correto, até porque se não vivemos o luto, podemos adoecer. Se não choramos, podemos adoecer. Só que esse luto precisa ser por um período e terminar. E aí eu preciso lembrar e ter a fé necessária para entender
que tanto quanto eu, aquele espírito que encarnou está em evolução, e que ele precisava passar por aquele processo que ele passou, e que eu precisava passar por aquele processo. Por isso a fé raciocinada é o que nos faz sentir a presença de Deus constantemente em nossas vidas. Deus não é injusto, Deus é justo. Deus sabe o que faz, nós não sabemos. É um outro meio da gente enxergar as coisas. E o mundo do espiritual é a nossa casa real. É muito interessante no livro Nosso Lar a descrição do momento em que o espírito vem para encarnar na Terra. É o contrário. É como se ele estivesse morrendo lá no mundo espiritual porque ele está encarnando. Quem assistiu o filme, observa isso. Quem lê o livro, melhor ainda do que assistir o filme, também observa isso. André Luiz, no livro Consolador, ele nos diz que através das vidas sucessivas, o homem é outorgado pelo merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. A lei é uma só para todos, a qual é refletida na consciência de cada um, estando todos subordinados à justiça de Deus, não a nós, não aquela que nós acreditamos ser correta. Ele nos mostra que o nosso mérito nos ampara nos momentos difíceis. O nosso mérito nos mostra como devemos agir, porque no momento da dor, a reflexão que eu preciso fazer é: meu Pai, por que estou passando por isso? Me ajuda a entender. É uma dor tão grande. Eu sofro muito, mas eu não consigo compreender por que estou sofrendo tanto. E se o sofrimento é necessário para mim nesse momento, fique ao meu lado, Senhor, me dando a força que ainda não tenho, que desconheço e que preciso tirar de Ti para sobreviver e continuar a viver. E continuar nesta jornada. É isso que temos que pedir a Deus. Ampare o meu filho que desencarnou, ampare o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, quem quer que seja. E é interessante que quando nós falamos sobre pessoas queridas que desencarnaram, nós dizemos assim: eu perdi alguém próximo. Eu perdi um ente querido. Quando na verdade não se pode perder o que não se tem. Se ninguém é de ninguém, como é que você perdeu alguém? Veja como sempre nós enxergamos a situação do ponto de vista egoísta. Nosso. Como é que você perdeu alguém? E se aquela situação de morte é boa para aquela pessoa, é nela que estamos pensando. Esse é o amor que Jesus nos ensinou. Esse é o amor que temos que compreender e que ainda não compreendemos. E que é extremamente difícil. E se não somos capazes, não há problema. Sabe por quê? Porque Deus nos dá o tempo que precisamos. Quantas encarnações você precisa? Quantas vidas sucessivas? Quantas existências? Porque a vida é uma só. Várias existências de uma única vida como espírito. Fomos criados simples e ignorantes para evoluir. Temos várias existências para isso em diferentes mundos também. Quantas você precisa, meu filho? Darei a você o tempo que precisar. É isso que Deus diz para nós. Porque Ele é soberanamente justo e bom. Algo que temos muita dificuldade de entender. Haroldo Dutra, ele diz que perder alguém dói de qualquer jeito. Não adianta. Não sairemos daqui felizes porque eu perdi alguém, porque isso é impossível no nosso nível evolutivo. Não devemos acreditar que eu vou conseguir sim superar totalmente, porque nós não temos ainda esta condição, mas sabemos que um dia teremos. E essa é a esperança que nos agarramos, porque acreditamos que estaremos logo, logo ao lado desta pessoa que tanto amamos, que tanto queremos perto de nós. Estaremos, porque Deus vai nos dar essa oportunidade. E se a dor foi muito grande para eu aguentar a separação da encarnação, não se enganem, irmãos. Se vocês merecerem, serão levados a encontrar essa pessoa durante o sono. Deus nos provê isso. E se você quer, pede. Pede com todo o teu coração. Pede com toda a tua vontade. Que você sim será levado para ver aquele teu irmão que tanto você sente falta. Porque Deus é amor. Ele sabe o que precisamos. Eu gostaria muito de ler. Tem bastante coisa que eu queria falar, mas não vai dar tempo. Então, eu falaria desse capítulo isso aqui 1h30. Imagine se eu falasse mais do que o item 21. não ia dar. Então, eu trouxe uma passagem aqui de um livro que chama Momentos de Coragem. O capítulo 3, O Amigo Ideal. Para nós
refletirmos sobre essa dor que sentimos pela perda de pessoas que amamos. Perda não, porque agora a gente não vai usar mais a palavra perda, certo? Perder não é mais. Tá bom? Sobre a saudade que sentimos dessas pessoas tão amadas por nós. Sentes necessidade de novos afetos? Como se fossem bálsamo salutar para o teu coração, ralado de suspeição e tormentos? Quantos tormentos sentimos em nossa alma? Em quantos momentos, quando já somos mais experientes, né? Já temos uma jornada maior aqui na Terra, pensamos, não aguento mais. Quanto ainda tenho que aguentar? Quanto ainda tenho que suportar? Quanto tempo ainda essa doença vai durar? Quanto ainda essa necessidade que estou passando eu vou aguentar? É muito complicado, muito difícil para nós. Vês outras criaturas sorridentes e felizes que desfilam, dando a impressão de que a vida delas é um agradável convescote ou um carnaval permanente? As pessoas que fingem que são imensamente felizes, quando não são, porque ninguém é. Estamos aqui no mundo de provas e expiações, temos momentos felizes. E a nossa felicidade, toda ela, é diretamente relacionada à minha compreensão da vida. Ao quanto eu pratico amor, ao quanto eu entendo o que é amor, é proporcional à quantidade de amor que eu tenho pelo meu semelhante, a quantidade de caridade que eu faço, o quanto eu não sou egoísta e olho mais pelo outro, é proporcional ao nível de sofrimento que eu tenho. Quanto mais eu amo, menos sofrimento. Por isso Leon Denis escreveu nesse livro que eu passei para vocês aqui, não é? A dor é obrigatório, o sofrimento é opcional. Nós decidimos sofrer, ou decidimos não sofrer. Como, porém, estás equivocado? A existência carnal é igual para todos os que se encontram na Terra, variando a circunstância e a intensidade das ocorrências para cada homem, por causa do ponto de vista de cada homem, do seu nível evolutivo e do quanto amor ele pratica. Corrige desse modo a tua ótica e cuida mais do teu critério de avaliação. A aparência é a capa luminosa ou sombria que oculta a realidade. Quem te veja e desconheça o que se passa em teu foro íntimo, se não te queixares, terá a impressão de que vives bem aquinhoado pela felicidade, enriquecido pelos favores do prazer. Tu, porém, sabes que não é bem assim. O que se passa contigo da mesma forma que não é, quanto supões, tão áspera a desditosa a tua marcha. Se reflexionares melhor, constatarás que o número de bênçãos suplanta os teus questionamentos queixosos. Relaciona o que possuis e quanto te favorece, em referência a outros que não dispõem desses valores e conquistas. Ninguém no mundo físico pode desfrutar de tudo quanto gostaria, pois que se o conseguisse, já fruiria do reino dos céus. A gente não estaria aqui. Que afinal de contas, não tem lugar na esfera física. Faça o seguinte exercício. Quando você estiver se sentindo a mais miserável das criaturas, a mais infeliz, a mais sofredora, quando a dor estiver tomando conta do teu coração, começa a refletir sobre tudo que te traz felicidade aqui na existência terrena. Já fizeram isso? O que me faz feliz? O que me alegra o coração? O que me traz paz? E são pequenas coisas que eu estou falando, não são coisas grandes, porque às vezes achamos que felicidade são coisas grandes, quando na verdade, se o dia está seco, se o ar está horrível de tão seco, chove, você fala, Deus, obrigada pela chuva, você ficou feliz, não é? Você sente uma flor perfumada e você fala, nossa, que flor maravilhosa, você ficou feliz. Você veio à casa espírita, consegui chegar aqui, estou aqui para receber essas energias luminosas que vão me revigorar. Você está feliz. E tudo que recebemos, todas as graças, as companhias que temos na nossa vida, as novas pessoas que conhecemos, que passamos a admirar ou que passamos a olhar e pensar, esse defeito eu já venci, esse defeito eu não tenho. Até quando eu me comparo e penso, nossa, esse defeito eu já não tenho, eu fiquei feliz. Eu estou feliz. E assim eu terei em meu coração uma felicidade plena, que vai transbordar. E eu vou conseguir mostrar aos outros que ser feliz é muito mais fácil do que nós achamos que é. Convido a todos a serem felizes. Vamos fazer nossa oração? Vamos pedir a Deus
que nos envolve em seu amor, que as palavras do teu evangelho possam se pronunciar cada vez mais dentro de nós, que possamos, Senhor, ouvi-las e aplicá-las em nossa vida, que sejamos, segundo a sua parábola do semeador, a terra fértil, que acolhe a tua palavra, os teus ensinos, e que não só recebe e dá uma planta viçosa, cheia de frutos, mas que também multiplica os teus conhecimentos para aqueles irmãos que necessitam mais do que eu. Permita que eu seja, Senhor, melhor a cada dia, para que eu mereça um dia estar ao teu lado no reino dos céus. Que assim seja.